Débora Oliveira, eu vou te falar que quem vive de analisar a geopolítica mundial está cheio de informações nesta semana. Tá tendo trabalho nesse final de semana, inclusive, né? Não, porque a gente teve o acordo União Europeia-Mercosul. Sim. Aí o convite de Trump para que, a gente já vai falar disso, alguns presidentes façam parte de um Conselho da Paz em relação a Gaza. Aí também anuncia a coisa das tarifas. É muita notícia para um fim de semana só, Pois Débora. e utilizando, né, Elisa, de um artifício, de uma ferramenta antiga, que é o tarifaço, para poder penalizar por qualquer motivo geopolítico, ou seja, para poder fazer uma pressão geopolítica. Donald Trump usa isso, não é de agora, não é novidade, e a gente vai tentar aqui sinalizar para vocês, ou pelo menos deixar mais visível para vocês o que passa a acontecer a partir de agora, a partir desse anúncio, né, de Donald Trump nesse sábado. Bom, primeiro de tudo, toda essa situação dos Estados Unidos em relação à Groenlândia não é também uma novidade, desde que assumiu o poder agora no seu novo mandato, Donald Trump já vinha sinalizando esse interesse na Groenlândia, muito por causa, inclusive, das reservas de minerais raros e também de questões de defesa, de posicionamento de defesa. É uma estratégia já, é o que a Casa Branca agora, nesse atual mandato de Donald Trump, já vem querendo, lembrando que a Groenlândia, ela está sob a Dinamarca, ou seja, a Dinamarca é que exerce poderes em cima da maior ilha, né, do mundo. Olhando aqui para o mapa que a gente separou para vocês entenderem, para onde que serão anunciadas para onde foram anunciadas essas tarifas de 10% e por que para esses países. Perceba que são todos os países que estão aqui, inclusive na União Europeia, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido. Aí você deve estar se perguntando, mas e Portugal, e Espanha, e todos esses outros países? Você leu minha mente. Aqui, ó, Portugal e Espanha, pensei, Pois é. Por que? Mas por que não? Esses países, eles ainda não enviaram tropas ou não se manifestaram publicamente contra a Groenlândia ser anexada aos Estados Unidos. Esses outros países já enviaram tropas, defesa, para poder tentar proteger essa ilha que faz parte, inclusive, da Dinamarca, que está sob o comando da Dinamarca. Então, por isso que esses países agora foram citados por Donald Trump. Mas aí tem um detalhe muito importante, Elisa. A União Europeia, como um todo, como um bloco econômico, já tinha uma tarifa sendo executada de 15%. Lembra do tarifaço que começou em abril do ano passado? Vamos passar aqui para a próxima tela? Em abril do ano passado, quando Donald Trump veio com aquele Dia da Liberdade, anunciou as tarifas recíprocas, né? Porque muitos dos países ofereciam risco para os Estados Unidos. Depois do tarifaço anunciado, a União Europeia entrou em acordo com os Estados Unidos entre julho e agosto e conseguiu chegar nessa tarifa aqui de 15%. Então, os produtos europeus de todos os países que compõem o bloco europeu, que são enviados para os Estados Unidos, estão sujeitos a uma tarifa de 15% desde ali agosto do ano passado. Com essa nova tarifa anunciada ontem de 10%, a gente vai ter um total de 25% de taxa para os produtos desses países que a gente mencionou no mapa anterior, não de toda a União Europeia. E aí mora uma curiosidade interessante que a Casa Branca ainda não explicou, porque quando a gente fala de taxar algum país que faz parte de um bloco econômico, geralmente você taxa todo o bloco econômico. Ele não explicou como que vai fazer para taxar individualmente esses países. Isso ainda é um quesito uma questão que está ainda em aberto. Só que essa tarifa de 10%, ela já é a partir de fevereiro. Porém, Donald Trump já deixou anunciado que a partir de junho, a gente aumenta essa tarifa de 10% para 25%. Então, o total ficaria de 45% para de 40%, na verdade, para essas tarifas, né? Ou seja, na soma aqui ficam uns 5 a mais, mas é de 40%. 15 mais 25 dá 40%. Então, portanto, 40% que a gente teria de taxa no total sendo aplicada para esses países e não para todos. E aí valem uns questionamentos, né? Como que fica esse acordo de 15% que tinha sido, então, feito entre União Europeia e Estados Unidos em agosto do ano passado? Será que ele vai ficar comprometido? Uma tarifa de 40% praticamente anula a possibilidade de qualquer relação comercial, porque os produtos se tornam altamente... perde qualquer tipo de competitividade. Então, Donald Trump utiliza agora de uma ferramenta antiga, que é justamente a pressão de tarifas, para fazer uma pressão geopolítica e que pode comprometer acordos comerciais que foram feitos ainda no ano passado com um bloco econômico
bloco inteiro. Bloco econômico que agora começa a ter vida própria, começa a caminhar para outros acordos, que foi o que a gente já veio falando aqui durante todo esse sábado, que foi o acordo Mercosul-União Europeia. Então, portanto, a União Europeia está começando a se movimentar para fazer acordos com outros blocos. Então, economicamente falando, isso também pode ser um tiro do pé para os Estados Unidos, que agora está pensando apenas em uma pressão geopolítica utilizando de tarifaço. Eu acho que foi só uma coincidência, porque são países envolvidos no acordo com o Mercosul. Aí estavam celebrando uma parceria, uma ponte bem importante. Aí no mesmo dia vem uma tarifa a mais. Tudo bem que o assunto da Groenlândia é um mundo à parte, né? Sim, mas no sabe mesmo aquela situação de juntar unir o útil ao agradável? Acho que ele tentou unir o útil ao agradável, tipo assim, vem cá, vocês estão me atrapalhando aqui em algo que é de interesse meu, geopoliticamente falando, e aqui vocês estão pensando que vocês vão conseguir usufruir de um acordo comercial e sair bem, lucrando mais do que os Estados Unidos. Então, às vezes, ele pode ter unido o útil ao agradável. Não dá para saber. Quando se trata de Donald Trump, é algo sempre inusitado. Não dá para a gente ter qualquer tipo de previsibilidade ou explicação técnica, Elisa, porque se a gente para pensar, utilizar de uma ferramenta econômica dessa forma sem justificativa técnica e até mesmo de aplicabilidade, porque como ele vai apenas penalizar alguns países e outro não, que faz parte de um bloco econômico, afinal... tudo isso ainda está em aberto.